Olá, pessoal! Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Bárbara Corazari e vou trazer para vocês aqui a continuação do nosso último vídeo, a expansão da consciência e o porquê o despertar da consciência muda as coisas drasticamente na nossa vida. Claro, gente, é necessário mudar drasticamente para poder expandir a consciência. E isso muitas vezes cria muitas resistências. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui para vocês dentro da minha área. Eu quero primeiro falar para vocês que os vídeos que eu vou trazer aqui são vídeos relacionados a um caminho, um processo. Eu não vou ficar aqui falando, filosofando o que é a expansão de consciência, porque isso tem muito material aí, gente, é só vocês buscarem. Eu quero trazer para vocês a minha vivência, o meu conhecimento e o meu trabalho. Eu sou magnetizadora, estudo magnetismo humano há 8 anos, sou terapeuta sistêmica, trabalho com processos de cura, trabalho com processo de expansão de consciência. Então, eu quero dar o passo a passo, a caminhada, a vivência para vocês. E esse canal é para isso. Vem comigo de forma prática e rápida. Dá o seu joinha, se inscreve que nós vamos ter vídeos semanais aqui dando esse passo a passo para que você possa desbravar a sua sombra e entender o que é expansão. Então, vamos lá. Despertar é uma revolução que a gente tem que fazer em nós mesmos. Então, será que você está preparado para esse processo de mudança? Então, gente, eu me deparo às vezes com muita gente que não está preparado. E tá tudo bem. Isso é um momento de cada um. E esse é o primeiro passo. Se você está num processo de expansão, se você está buscando despertar, respeite o lugar do outro que ainda está ali, sem saber o que quer, para onde quer ir. Isso é muito comum. Cada um tem o seu momento. E isso é um trabalho de pertencimento, de estar junto com as pessoas, porque senão, se a gente não respeita o outro, a gente entra num processo de arrogância e isso não vai deixar você expandir a sua consciência. Então, tudo tem um limiar. E esse limiar tem que ser respeitado. Você está preparado para despertar? Você está preparado para deixar para trás o que te adoece? Como eu falei, por que o que te adoece? O não despertar está ligado ao automatismo. Vivemos processos automáticos cada vez mais e esses processos são cada vez mais colocados pela sociedade, dentro das escolas, das instituições. Então, nós vivemos num processo de automatismo. Não paramos para discernir, para pensar, para entender. Será que isso é bom para mim? Será que isso tem a ver comigo? O que isso ressoa no meu coração? Me faz bem? Me cria ansiedade? Me cria angústia? Então, nós desaprendemos a ouvir a nossa consciência, desaprendemos a ouvir a nossa energia, a nossa vibração, o nosso campo. E com esse processo de desatenção, de adormecimento, nós começamos a entrar no automatismo. E esse automatismo nos adoece porque muitas vezes estamos repetindo padrões limitantes, crenças limitantes, estamos frequentando lugares que não são bons, lugares onde a energia é pesada, estamos convivendo com vampiros emocionais, pessoas que estão nos sugando e não percebemos porque estamos no automatismo. Então, o primeiro processo de despertar de consciência, você precisa deixar para trás o que te adoece. Você vai ter que ligar as antenas aí, gente, né? Porque cada um tem a sua essência e você deve perceber o que não te faz bem, aqueles amigos que te deixam para trás. Poxa, eu estava tão bem, mas de repente essa pessoa chegou e o que ela falou não foi legal, eu fiquei pensativo e de repente já não estava tão bem. Então, a gente tem que perceber esses lugares. Não é excluir o amigo, não, tá, gente? Você tem que olhar para esse amigo e dizer por que que o que ele falou para mim me fez mal? O que que isso tem a ver comigo? Porque o processo sempre está na gente, tá?
como eu falei no primeiro vídeo, não adianta a gente querer jogar para o outro, tá? Todo o processo de dor, todo o processo de sofrimento, todo o processo de angústia, ele está mais relacionado a você, o seu campo de ressonância, que ao do outro. O outro só vem mostrar para você aonde é que está esse processo que você precisa trabalhar. Então, quando você começa a observar esse lugar, você vai começar a perceber, tá? Se perceber, se autocentrar, se entender e se conhecer, tá? E aí, nesse lugar, você tem que deixar para trás o velho. Será que você está preparado para criar o novo? Para criar o novo, temos que criar o vazio. Que vazio é esse? O vazio interno. E para se esvaziar de si mesmo, existe um grande processo. E não é um processo rápido e nem fácil. Então, é por isso que nós criamos esse canal. E é nesse canal nós vamos trazer o passo a passo, a vivência para você. Quando você se esvazia de si mesmo, você deixa para trás aquilo que já não te faz bem, que não te diz mais respeito, aquilo que você sempre teve um certo incômodo quando você via um familiar fazendo aquelas coisas que a gente sabe que não é legal e às vezes a gente faz igual. Então, esse é o processo, tá? Mas o mais difícil, a maior resistência de se esvaziar de si mesmo é que às vezes nesse lugar existe recompensa, gente. Então, essas recompensas, né? Por quê? Porque a gente, de certa forma, às vezes aceita aquelas limitações, porque ali existe uma recompensa. Isso chama codependência. Nós somos codependentes de muitos processos, e esses processos de codependência, que é eu dependo que você dependa de mim, né? Eu dependo que você dependa de mim. Pensa nisso, gente. Faz com que a gente fique na resistência, tá? E isso está muito relacionado ao vazio emocional que sentimos. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que ela já vem num processo de codependência e eu também tenho uma codependência da minha mãe, nós vamos ficar no mesmo nível consciencial, né? Nós não vamos conseguir. Então, se ela está doente, eu também vou ficar doente, eu também não vou conseguir ir para a minha vida. Eu dependo que você dependa de mim. Existe um processo aí. E esse processo, que eu dependo que você dependa de mim, ele vai para a vida de várias formas. A gente pode ter codependência de amigos, codependências de mãe, codependência de pai, codependência de relacionamentos, tá? E por que a gente busca essa codependência? Porque a gente acredita que a gente não é capaz, porque a gente acredita que a gente precisa ter um apoio para justificar a nossa fraqueza interna, ter um apoio para dizer, tá vendo? É por isso que eu não consigo, é por isso que eu não consegui, é por aquilo que eu não consigo mais. Então, a gente tem esse apoio emocional, e esse apoio emocional é a sua recompensa, tá? Então, o primeiro passo, que é um passo que a gente fala, que é o sofrido, é entender que o processo é interno e que você tem todas as capacidades dentro de você. Só precisa ir buscar. E para você buscar, você vai ter que criar o novo. E para criar o novo, você vai ter que criar o vazio e se desvaziar de si mesmo. Deixar para trás processos e começar a entender, se observar. Por que eu ligo tanto para essa pessoa? Por que eu dependo tanto dessa pessoa? Porque o que essa pessoa me traz pesa tanto no que eu faço ou deixo de fazer? Esse é um processo de codependência. Então, vamos começar a trabalhar esse lugar. Vamos deixar o vazio, vamos criar o novo e vamos caminhar. Quem são as pessoas que você tem dependência emocional? Se você tem. Se você não tem, já começa a caminhar para esse processo.
Começa a criar o novo. Se você já está se desvaziando de si mesmo, já começa a criar o novo. O que que você quer? Quais as amizades que você quer? O que que você está priorizando nessa caminhada? Você quer pessoas que te agreguem, que te dê força, que te levem para esse movimento. Então, observe com quem você se envolve, observe com quem você dá a sua energia, com quem você vai fazer as suas trocas, para ver se as suas trocas estão sendo equilibradas. O equilíbrio necessita do dar e receber. É uma troca aonde eu dou, mas eu também recebo. Toda a troca que se dá demais, existe codependência e não se recebe. Então, nós temos que sempre estar analisando os processos do nosso despertar e a nossa caminhada. Legal, né, gente? E por que que é assustador? Por que que é assustador esse lugar, tá? Porque você vai deixar as suas bengalas, todas as suas desculpas, tá? Então você tem a vida inteira, "Pai, por que eu não consegui estudar? Por que que eu não consegui sair? Por que que eu não tá?" Aquelas desculpas, elas vão ter que ficar para trás. E é você com você mesmo. Por que é que eu estou dando essa desculpa para mim mesmo? Se isso é bom para mim, tá? Então, gente, por isso que as pessoas falam que é drástico, que é sofrido. A gente vê aqueles vídeos no YouTube de processo de evolução, que passa o cara rolando da montanha, né? Então, por quê? Porque é isso, é um processo onde é você com você mesmo, não é mais o outro. Você sai da codependência, você tem que vir para você, o que ressoa em mim, o porquê que eu aceito, o porquê que eu estou paralisado, o porquê que eu não estou caminhando, o porquê que eu não estou evoluindo e não é o outro. Então, quando você volta os holofotes para você, né, a luz começa a existir, né? Começa a iluminar a sua sombra. E iluminando a sua sombra, aceitando as suas limitações e os seus processos, você vai conseguir desbravar e caminhar para algo maior. Porque sempre existe algo maior, existe sempre campos de consciência maior. Eu já alcancei vários campos de consciência no meu processo de terapias, nos meus processos de cura, e todos são surpreendentes. Quando a gente busca, estuda, trabalha, vai para a prática e a gente consegue entender que existe um campo acima daquele campo que a gente acreditava que era expansão, é surpreendente. Então, gente, o processo de evolução, ele é infindável, ele é infinito. Então, é tão, assustador, porque, assim, quando você começa a entender a pequenez sua diante desse processo, você assusta, porque você tem que abandonar a soberba, você tem que abandonar aquela coisa, "eu sei tudo", e não é bem assim. Você vai entender que você, o tempo todo, é só um aprendiz da vida, né. E nós não falamos de alma? O que que é alma? Corpo, mente e espírito em processo de evolução. Então, se você é corpo, mente e espírito em processo de evolução, você tem que ser um eterno aprendiz. Aonde você for, não importa o conhecimento que você tem, sempre vai ter alguém que saiba mais que você. E isso que é encantador. Por quê? Porque se você está na posição de aprendiz, você vai sempre estar alcançando campos maiores de consciência, campos maiores de conhecimento, conhecendo pessoas que vão te dar trocas equilibradas, que vão realmente preencher esse vazio. Mas não se esqueça, você tem que se esvaziar de si mesmo. E se esvaziar de si mesmo diz muito em deixar o julgamento para trás, diz muito em deixar crenças limitantes. Porque se eu conheço uma pessoa e se a roupa dela
não está condizente ao meu processo aceitável de roupa e eu julgar essa pessoa, eu posso estar deixando de dar um grande passo na minha evolução por causa de um casaco. Então, nós temos que se esvaziar desses processos para que a gente possa acolher o conhecimento, o aprendizado e poder caminhar para algo maior. Quando a gente vai para esse processo, toda vez que a gente tem um propósito maior, gente, propósito é uma coisa incrível. Nós vamos fazer um vídeo só de propósito, tá? Fiquem atentos aí no canal. Quando a gente tem um propósito, o propósito ele está relacionado à alma, à nossa essência. Não é ao que está acontecendo no corpo e nem na mente. Nós somos, a alma não é um processo, corpo, mente, espírito? Então, o propósito, aquele que te preenche, aquele que você veio para realmente cumprir, que você vai ter êxito, ele não está ligado nem ao corpo nem à mente, ele está ligado ao espírito. E é por isso que as pessoas só se deparam com o seu verdadeiro propósito quando elas começam a caminhar para a expansão, porque nós precisamos se esvaziar de si mesmo, de crenças limitantes, que é da processo de mente, de hábitos, que é do processo do corpo, que são limitantes, para que a gente possa expandir para esse lugar do espírito, aonde está a nossa verdadeira essência. Né? Então, se esvaziando de si mesmo, nós vamos começar a encontrar as pessoas que vão trazer esse processo aí, esse algo maior, né? E aí as suas recompensas vão ser outras, né? Nós vamos falar de recompensa de alma, né? Não são recompensas nem do corpo e nem recompensas da mente. A do corpo, nós sabemos que está muito ligado ao visual, ao estar, e a da mente está ligado ao ego. E esse lugar do ego, né? Esse lugar de querer sempre ser bajulada e agradada, ai, ela é tão bonita, ela é tão legal. Esse é um fator limitador tremendo, porque esse lugar nos impedem, por exemplo, de estar aqui fazendo um vídeo, por exemplo. Se eu tivesse preocupação do meu ego, que tudo teria que estar perfeito, lindo, XPTO, eu não conseguiria estar aqui fazendo esse vídeo, porque esse vídeo tem que ser formulado de forma simples, porque eu tenho muitos afazeres na minha vida, eu tenho atendimento, eu tenho filho, eu tenho meu processo, a minha vida. Então, não posso parar a minha vida e fazer um vídeo XPTO. Mas tudo bem, o meu ego não precisa disso. O meu ego, né, está tranquilo. Ele está olhando o quê? Para o propósito maior desse vídeo. Qual é o propósito maior desse vídeo? É trazer para vocês o despertar da consciência, a caminhada, tá? Então vamos juntos caminhar para esse lugar, gente. Um beijo e continuem aí firme, se inscrevam para a gente fazer esse canal crescer e esse conhecimento possa chegar cada vez mais a mais pessoas. Um grande abraço.